O que esperar de Balzac? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar um dos autores do século XIX que eu gosto bastante, eu acho que muitos de vocês também. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que Vida do Mundo, curta este vídeo, comente, compartilhe, veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros e bora começar. Antes de começar a falar dele, eu vou mostrar o que eu já li dele, para depois a gente ver como a história dele, do seu contexto histórico, a sua história de vida, do seu contexto histórico, aparecem na sua obra, considerando, claro, o que eu já li do autor. Não vou parar de ler, vou ler mais coisas. E agora que eu li algumas notas críticas sobre ele, eu fiquei interessada em um romance dele que eu devo ler em breve. Começando aqui pelo que eu li no Kindle, eu li A Mulher de 30 Anos e eu li O Primo Pons. Li também, aqui tem contos, acho que 3 contos, Sarrazin, Gambara, Massimilla Doni. Eu me lembro vagamente de Sarrazin. Todas essas obras estão em francês, com exceção da última que eu vou mostrar, as outras estão em francês. Le Peau de Chagrin, acho que em português ficou A Pele de Onagro, que é isso, onagro é um tipo de burro, se eu não me engano. É isso a tradução, se não for vocês me corrigem. Eugénie Grandet, Ilusões Perdidas, Le Père Goriot e A Prima Bête. Essa está em português. Essas obras todas que eu estou mostrando fazem parte de uma grande coletânea, uma enciclopédia que se chama A Comédia Humana. Eu vou falar sobre isso já. Balzac nasceu em 1799, então ele já no finzinho do século XVIII. Logo depois da Revolução Francesa, ele nasceu no momento em que Napoleão Bonaparte estava fazendo tudo que fez, né? Então, ele cresceu com o fim do Napoleão, né? Napoleão perdeu a guerra em 1815, então a gente tem aí um Balzac adolescente. Ele nasceu em Tours, que é uma cidadezinha que fica perto de Paris, faleceu em Paris em 1850. Então, assim, ele viveu pouco, 51 anos é muito pouco. O que é curioso é que ele se casou também um pouquinho antes de morrer. Então, ele se casou com 50 anos, 6 meses depois ele morreu. E ele se casou com uma polonesa que era leitora dele. Então, eles se conheceram por meio de cartas. Ela era casada e ela mandou uma carta dizendo que não tinha ficado muito contente com o desfecho de uma obra dele, que eu nem lembro mais qual é. Ele começou a comentar os personagens e tal, enfim. E aí eles começaram a trocar correspondências, né? Um romance por meio de missivas, por correspondência e tal. Ela era casada com um senhor bem mais velho e eles ali nessa troca de cartas já havia interesse e tal. Por sorte dele, esse senhor morreu, ela ficou viúva e eles se casaram. E aí teve que esperar consentimento, enfim. Se casaram, mas aí 6 meses depois ele faleceu. Balzac, ele é oriundo de uma família burguesa, de pequenos burgueses, né? E o que é curioso, que o nome dele é Honoré de Balzac. Esse de foi ele que colocou. E em francês, esse de significa um indicador de nobreza. Então, ele se auto-intitulou nobre. Então, ele tem ali uma ascendência nobre auto-outorgada, que eu acho que não é muito confiável, né? Então, ele fazia parte daquela burguesia que poderia ser uma aristocracia, né? O avanço, o escalamento de uma aristocracia decadente. Decadente porque a gente já está numa França que já valorizava outras coisas, né? Uma França em que a burguesia estava ali prestes a tomar o poder totalmente, o que aconteceu em 1948, pouco antes dele morrer, com a Revolução de 48. A gente sabe que houve a Revolução Francesa no finzinho do século XVIII, aí depois houve Napoleão Bonaparte, depois houve Restauração, em 1830 houve uma revolução, subiu ao poder Luiz Felipe. Essa Revolução de 30 é a revolução que aparece em Os Miseráveis, do Victor Hugo, e tem lá o garotinho Gavroche, que luta aquelas barricadas todas. Balzac era adulto nessa época, ele tinha 30 e poucos anos, então ele viu essa revolução. De 1830 a 1848, quem ficou no poder foi Luiz Felipe, o famoso rei burguês, que é um rei que chegou ali para
acalmar, né? Então havia a restauração, houve a revolução, a burguesia querendo ali o poder de novo, aí colocaram um rei ali para fazer a conciliação, um rei burguês, veja só que coisa sem sentido. Claro que ele não agradou ninguém, né? Então ele empregou as tropas de Napoleão para fazer uma conciliação com a burguesia, então ele tinha muitos oficiais de Napoleão ali, entre a sua guarda, seu exército e tal, mas era um rei, né? Era aristocrata, e enfim. Até que, em 1848, houve a Revolução, sobre a qual Marx escreveu o 18 Brumário, dizendo que foi uma farsa, né? Porque aí sobe ao poder quem? Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que fez como o tio, que depois se intitulou-se autocoroou imperador. Então ele fez tal qual Napoleão. Só que quando ele se coroou imperador, acho que foi em 1851, aí o Balzac já tinha morrido. Então ele viu as duas revoluções, ele viu o fim lá do Napoleão, a perda da guerra, Napoleão, ele era adolescente. A vida adulta dele, ele viveu sob o reinado de Luiz Felipe. E no fim, mais pro fim da vida, sobe ao poder o Napoleão III, aí constituindo burguesia no poder mesmo, aí que a burguesia assume o poder de fato. E quando Napoleão se autocoroa, aí ele já tinha morrido, porque ele morreu em 1850. O Balzac, em termos políticos, ele era conservador, né? Ele não era progressista. As personagens que ele representa, elas não são necessariamente conservadoras. Ele parece progressista na literatura, mas politicamente ele era conservador. Embora seja conservador e tenha vivido sob o reinado de Luiz Felipe, eles não eram próximos, ele acho que não era muito fã deste rei, não. Então, ele viveu em Paris a maior parte do tempo. Quem tiver a oportunidade de ir em Paris pode visitar a casa em que ele viveu. A casa onde iam os credores cobrar dívidas, ele era sempre muito endividado, por isso que ele produzia muito, né? Não só porque ele tinha que escrever a Comédia Humana, o que ele já tinha se proposto a fazer, mas é porque ele precisava produzir para receber e pagar as dívidas. A casa dele tinha até uma porta dos fundos para ele fugir dos credores. Quando ele morreu, o Victor Hugo fez o discurso fúnebre. E no enterro dele foram vários famosos, assim, o Alexandre Dumas, pai, filho, além do Victor Hugo, e outros famosos escritores no momento. O Rodin, aquele famoso escultor, fez vários bustos, estátua de Balzac. Lá em Paris tem uma estátua, eu cheguei a ver e vi vários bustos de Balzac por lá, feitos por Rodin. Então ele é um autor bem prestigiado, né? Agora, em termos literários, ele é considerado o pai do realismo. Tem crítico que acha que ele é ainda romântico, ele é ali do finzinho do romantismo. Mas para mim ele é realista, né? Para mim a escola estética dele é o realismo, porque pelo que ele cria aqui, eu percebo quase nada de romantismo. Na vida adulta, ele foi tipógrafo antes de se tornar efetivamente escritor. Só na década de 30 que ele começou a sobreviver e produzir sistematicamente os romances dele, né? Viver disso. Antes disso, claro, ele já escreveu algumas coisas, mas não de maneira tão consistente. Em 1832, ele teve a ideia de fazer a Comédia Humana, que era meio que catalogar, mais do que documentar, catalogar tipos da sociedade burguesa ali, francesa, né? Ele está num período muito bom para fazer isso, né? Quando a burguesia tomou o poder político de fato. Então ele cria tipos, nessas obras todas, ele cria tipos que são movidos pelo dinheiro. Tem uma motivação e interesse pecuniário. Constrói personagens com boa densidade psicológica. Ele cria romances psicológicos. Há críticos que comparam ele e o Stendhal, porque são os dois grandes escritores do período, a gente está falando da primeira metade do século XIX, e os dois criam romances psicológicos, personagens muito interessantes. Tanto que eu acho o Rastignac de Le Père Goriot muito parecido com o Julien Sorel de O Vermelho e o Negro. Eles têm aquela ambição, tal, eles têm uma ambiguidade no agir, eles têm os princípios morais que são um pouco flexíveis. Eu percebo claramente influência do Molière, do Shakespeare e a obra de Balzac. Embora ele tenha criado algo único, algo que ninguém antes dele havia criado, que é essa catalogação, esses tipos, essa maneira de perceber o funcionamento da sociedade burguesa. Nos tipos que ele cria, em alguns tipos, eu percebo influência, por exemplo. Eugénie Grandet, aquele pai pão duro, é o próprio avaro do Molière.
Shakespeare, o Père, Le Père Goriot é a figura do rei Lear, ou Lear, como queira, né? Aquele pai que é abandonado pelas filhas, né? Na velhice, deu tudo a elas e na velhice ele não tem retorno. Podemos também, lembrei agora, uma influência de Fausto em A Pele de Onagro, né, que é bem parecido com também um retrato de Dorian Gray, que o retrato de Dorian Gray também tem lá a ideia do pacto fáustico, né? Aqui é a situação de uma pele de burro que exerce influência na vida de um cara que a compra. Então, assim, é como o espelho do Dorian Gray. Então, o que devia acontecer com o personagem acontece com a pele. Depois há uma troca ali. É muito parecido, é um pacto fáustico. Então, ele cria personagens muito humanas e alguns muito engraçadas, como é o caso de Eugénie Grandet. Outras a gente tem vontade de bater, como é o caso do Lucien, de Ilusões Perdidas. A gente consegue perceber muita gente parecida que a gente conhece, como é o caso de Le Père Goriot. Ele tem umas personagens, não só o Rastignac, mas muitos personagens. O Vautrin ali de Le Père Goriot é um personagem fantástica, né? Que ele criou assim, eu falei, nossa, que iluminação que ele teve para criar uma personagem como essa. Então, a riqueza da obra dele, as personagens que ele cria, e também a narrativa, ele narra bem, de maneira que nos prende, embora ele sofra muita crítica, né? Os críticos reclamam de uma falta de estilo. Eu acho que essa falta de estilo se dá principalmente por ele ter que produzir muito para pagar dívida e tal, e de maneira acelerada, considerando essa condição, e também o fato de ele ter criado personagens bem, de maneira muito bacana, com muita qualidade. Eu acho que até que o resultado foi bem bom, hein? Então vamos ver, antes de ler um pouquinho, né? Eu separei alguns críticos aqui, né? O que eles comentam de Balzac. Vamos ver o que disso tudo que eu contei aparece na obra dele. Como ele fala do Deus Dinheiro, se a gente for considerar só isso, o mote principal das obras dele, Eugénie Grandet é o romance que mostra isso de maneira mais crua. O cara é tão avaro, faz grandes interferências no romance da filha, no noivado da filha, sei lá, já nem lembro direito. Se nas outras obras essa questão do Deus Dinheiro não fica tão óbvia, nessa é gritante, é quase concreto, é o motivo principal da obra, né? Em Ilusões Perdidas, a gente tem o Lucien, né, que sai de uma cidade pequena, vai para uma cidade grande, se envolve com uma senhora da sociedade, Ele é tipógrafo, aí a gente já vê um detalhe da vida do Balzac, né, que também era tipógrafo. E aqui em Le Père Goriot, ele trata de um arquivismo. A gente tem duas personagens aqui em Père Goriot mais clara ainda, essa questão mais clara, de que tentam se dar bem por meio de relacionamento amoroso. Aqui a figura do Père Goriot, a figura do Rastignac, ele tem um posicionamento ambíguo, que ele gosta do Père Goriot, velho abandonado, né, que vive na pensão com ele, mas ele se envolve amorosamente com uma das filhas dele. As filhas do Le Père Goriot, elas são aristocratas, então elas eram filhas de burgueses, né? O Père Goriot era um burguês que investiu toda a grana dele nas filhas para eles se casarem bem. Aí elas se casaram com nobres que talvez, acho que estavam empobrecendo, aí aquele casamento perfeito, né? Da nobreza sem dinheiro com a burguesia que não tem nome, mas tem dinheiro, e aí uma se torna condessa ou viscondessa, nem lembro, e a outra baronesa. O Rastignac se envolve com uma delas. E elas abandonaram o pai, que tá lá na pensão, né? Porque já não tem mais dinheiro, que aplicou tudo nas filhas. E aqui no fim tem a famosa frase, quase no finzinho do penúltimo parágrafo, a frase famosa para quem é estudante de literatura francesa, né? Os críticos sempre comentam, "à nous deux maintenant", que é o que o Rastignac fala, no finzinho, tipo, que significa mais ou menos, só nós dois agora, né? Ele estava se referindo a filha do Père Goriot. Então, assim, ele resolveu tudo que tinha que resolver lá pro lado do Père Goriot, e agora ele ia se dedicar, né, a relação dele com a Sarrasine. É um conto que eu achei bem curioso. Eu preciso reler, gente, para falar melhor para vocês, que eu li há muito tempo, mas hoje eu não saberia bem classificar uma pessoa da comunidade LGBT, mas assim, nobre naquela época. E ele apresenta isso de uma maneira que eu achei tão curiosa. Eu preciso ler novamente para comentar. Tô com medo de falar bobagem por não lembrar de detalhes. Aqui eu falei para vocês a história da pele do burro e tal.
E a Prima Beth é também uma das melhores personagens dele. Prima Beth é uma que se vinga porque foi preterida por um pretendente, porque não era bonito, tinha alguma coisa assim, ela se vinga dele depois, né? Eu falei de autores que influenciaram Balzac, mas a gente tem aqui, ó, Balzac também influenciando outros autores como essa de Queiroz, é muito influenciado por Balzac, tanto que a Prima Beth é a própria figura da Juliana de O Primo Basílio. E o Primo Pons, que eu li aqui no Kindle, é também essa questão de dinheiro. Claro, esse Primo Pons tinha uma grande coleção de obras de arte, e aí quando avaliaram essas obras de arte e tal, nossa, o interesse que ele começou a despertar, as pessoas, vários oportunistas, ele se tornou um prato cheio para oportunistas e tal. A Mulher de 30 anos, como eu falei, é bem parecido com a questão da Madame Bovary, né? Agora eu vou ler, tem aqui 5 críticos falando de Balzac. Não vou ler tudo que todos escreveram, vou ler algumas coisas. Aqui, do Harold Bloom, em Gênio, ele fala pouca coisa, eu não gostei dessa crítica, eu não gosto muito das críticas do Bloom, não sou muito fã dele. Extrai um trecho de Le Père Goriot com a passagem do Vautrin. E aí, ele reduz a obra do Balzac a essa fala, praticamente, porque aí tudo que ele fala depois é em relação ao Vautrin, que é um personagem de uma das obras de Balzac, e assim, é um personagem bom? É, mas não é o único. E aqui, aí ele faz o que? 2 parágrafos para comentar, e aí nesses 2 parágrafos ele transcreve o que outros autores falam de Balzac. Então, o que o Proust falou de Balzac e o que o Henry James falou de Balzac. Então, assim, isso pra mim não é crítica, né? Um que fala bem, né? Falar bem não é falar bem da pessoa do Balzac, mas o que eu quero dizer assim, um que desenvolve bem a crítica sobre Balzac, sobre a obra de Balzac, não só ele, outros grandes também, é aqui o Hauser na História Social da Arte e da Literatura. Com Stendhal e Balzac, o romance social torna-se o romance moderno e a partir de agora parece inteiramente impossível retratar um personagem isolado da sociedade e permitir seu desenvolvimento fora de um ambiente social definido. Os fatos da vida social penetram na consciência humana e daí não podem ser mais desalojados. As maiores criações literárias do século XIX, as obras de Stendhal, Balzac, Flaubert, Dickens, Tolstói e Dostoiévski, são romances sociais, qualquer que seja outra categoria que possam pertencer. A definição social dos personagens torna-se o critério da sua realidade e credibilidade, e os problemas sociais de suas vidas convertem-nas pela primeira vez em objetos adequados para o novo romance naturalista. É essa concepção sociológica do homem que os escritores da geração de 1830 descobriram para o romance. E era isso o que mais interessava a um pensador como Marx nas obras de Balzac. O Marx analisava as obras de Balzac por quê? Porque Balzac era um que produzia naquele momento, era contemporâneo dele e vivia em Paris naquele momento em que aconteciam essas revoluções. E o Marx, ele analisava essas revoluções. Tanto é que ele publicou 18 Brumário, né, sobre a Revolução de 48, conforme eu falei. Aqui eu tenho uma obra do Lançon Truffaut, História da Literatura Francesa, está em francês. Essa obra eu achei no sebo, e ele fala de Balzac, faz a crítica de alguns dos romances de Balzac, mas não só, ele fala um pouco do contexto, das personagens. Aí ele fala que os romances de Balzac, eles vão de uma obra a outra, ou seja, a mesma personagem aparece em mais de uma obra, e dá a impressão que elas são realmente reais, né? Pessoas que realmente existem. Rastignac é um, que aparece, se eu não me engano, em Ilusões Perdidas também. Eu li 2 romances com Rastignac. Le Père Goriot e o outro, acho que é Ilusões Perdidas. Aqui o Calvino, porque ele é os clássicos, ele fala de Balzac. Eu gostei do que ele fala aqui de Balzac, da crítica. Quando eu falo que gosto, não é porque tá falando bem ou mal, não é isso, mas uma crítica consistente. Ele fala a cidade romance em Balzac. O que ele tá chamando de cidade romance, outros críticos chamam de enciclopédia, que é o quê? A comédia humana, que ele cataloga ali os tipos
E ele fala assim, ó, fazia vários anos que Balzac vinha publicando nos jornais esboços da vida urbana, medalhões de personagens típicas. Agora aponta no sentido de uma organização desse material para uma espécie de enciclopédia parisiense em que encontra um lugar o pequeno tratado para seguir mulheres pela rua, o quadrinho de costumes, aí ele coloca, entre parênteses, digno de Daumier. Esse Daumier é um caricaturista que eu adoro ali do século XIX, e quando ele fala digno de Daumier, me faz lembrar a visita que eu fiz na casa de Balzac em Paris, que lá realmente tem vários personagens, várias caricaturas de personagens, feitas realmente por Daumier. O quadrinho de costumes, digno de Daumier, dos passantes surpreendidos pela chuva, a classificação dos vagabundos, a sátira da febre imobiliária que dominou a capital, a caracterização da grisette, o registro da fala de várias categorias, abre parênteses, quando os diálogos de Balzac perdem a ênfase declamatória habitual, sabem seguir as afetações e os neologismos que estão na moda e até a entoação das vozes. Ouve-se uma vendedora dizer que as plumas do marabu dão ao penteado feminino qualquer coisa de vago. E aqui ele deixa um trecho em francês e fecha parênteses. Então, essa crítica, essa análise que ele faz de Balzac é boa, da obra de Balzac. Então, quem quiser, eu gostei dessa, ele vai adiante ainda. E eu gostei muito do Otto Maria Carpeaux também. Ele falando de Balzac, eu destaquei aqui algumas coisas. Em Balzac, as ambições revelam direção nítida. Rastignac empergorriou o intelectual que pretende conquistar a cidade de Paris, conhece os meios para subir na sociedade burguesa, ou antes, o único meio, o dinheiro. De nada vale o sonho romântico de uma felicidade que chega de presente, seja de Deus, seja do diabo. É isso que demonstra Le Peau de Chagrin. O que vale é A Recherche de l'Absolu, que é essa obra que eu estou interessada em ler, que eu não conheço. Absolu com maiúscula é o dinheiro. Mas tampouco se trata do dinheiro do velho Grandet, dinheiro imobilizado em cofres, terrenos e casas. E o romancista, gênio, ingênio da economia política, conhecia a fundo as condições indispensáveis para realizar aquele imperativo burguês. Era preciso mobilizar o capital imobiliário. Balzac não pôde aprender muito nos ingleses. O seu mundo já era mais avançado que o do Fielding ou Scott. O inglês ao qual o romancista de Paris se aproxima é o romancista de Londres, o Dickens. A obra dele realmente está mais próxima da produção de Dickens. A própria composição da comédia humana explica-se assim, 2 pontos. Depois de ter escrito certo número de romances, Balzac reuniu-os conforme o sistema de estatística sociológica e começou a escrever mais romances sociais, entre aspas, para ocupar os lugares ainda vazios do esquema. Ele realmente começou a produzir a comédia humana antes de pensar em fazer a comédia humana, porque ele já tinha produzido algumas obras, né, romances, novelas e tal, e quando ele decidiu publicar a comédia humana, isso em 32, ele achou que ele ia se tornar um gênio, ele falou isso em 32, publicar a comédia humana, ele pegou aquilo que ele já tinha feito e agregou, né, então a partir daquilo, ele juntou e foi fazendo, né, tipo, sobre a vida privada, ele foi categorizando os volumes, e em cada volume tinha vários romances, novelas e tal. Então eu sei que o primo Pons e a prima Beth compõem o mesmo ali, ele foi categorizando, classificando. Ele categorizou personagens, mas classificou tudo por temas. Ele parecia um botânico ali, dando conta da sociedade. Eu acho que todo aquele cientificismo do século XIX o pegou, hein? O meio para simbolizar esse movimento social é a volta de certos personagens aparecendo em vários romances em lugares diferentes da hierarquia social. É aquilo que eu falei. Pô, gente, ele fala bastante coisa. A crítica aqui tá muito boa. Otto Maria Carpeaux, então os dois que eu indico, eu vou indicar 3, Otto Maria Carpeaux, o Calvino, porque lê os clássicos, Otto Maria Carpeaux, aquela coleção dele, né, o Calvino, porque lê os clássicos, quem tiver oportunidade também, História Social da Arte e da Literatura, do Hauser, ele fala bastante e eu gostei da crítica dele. Digo, o que vocês já leram de Balzac, o que vocês acham que vale a pena eu ler ainda, que eu ainda não li, porque eu não vou ler a comédia humana toda, mas eu vou ler bastante coisa ainda, porque eu gosto desse autor. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.